Volume 1: O Big Bang e a formação do universo. Desde tempos bastante distantes, o homem observa o céu, admirado com o grande número de pontos brilhantes que ele apresenta. Esses pontos correspondem a corpos celestes ou astros. Eles brilham porque emitem luz própria, como no caso das estrelas, ou porque refletem a luz de uma estrela, como os planetas e satélites. Há, portanto, astros que são denominados luminosos porque possuem luz e calor próprios, e iluminados porque não têm luz própria, refletindo a luz que recebem de um astro luminoso. Na tentativa de satisfazer todas as suas curiosidades em relação a todos esses pontos brilhantes, o homem foi desenvolvendo e aperfeiçoando instrumentos para a observação desse mundo infinito que o cerca. Os resultados dessas observações, que proporcionaram ao homem um acúmulo de informações, deu origem a uma importante ciência, a astronomia. A astronomia é, portanto, a ciência da observação dos astros, tendo por principal objetivo situá-los no espaço e no tempo, explicar seus movimentos, suas origens e descobrir a sua natureza e características. Conforme o astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, em astronomia denomina-se universo o espaço com a matéria e a energia que o contém. Como o homem vem investigando o universo? Os povos antigos tinham muita curiosidade em saber o que eram aqueles pontos brilhantes que se visualizavam em noites de céu limpo. O único instrumento que esses povos possuíam para observar o céu eram os olhos. Os olhos humanos, porém, permitem uma visão limitada dos astros e estrelas que existem no universo. Um primeiro passo para ampliar o conhecimento que o homem tinha do universo foi dado quando Galileu Galilei usou a luneta com esse fim. Anteriormente, esse instrumento era utilizado para enxergar coisas distantes, como os navios no mar, por exemplo. A lente do instrumento produzia imagens 30 vezes maiores. Com a luneta, Galileu descobriu os 4 maiores satélites de Júpiter, as montanhas e crateras da Lua, as manchas solares e, o que é mais importante, confirmou que o Sol, e não a Terra, ocupava o centro do sistema solar.
1672, Isaac Newton apresentou uma nova invenção, o telescópio, com o qual era possível obter imagens mais nítidas do que as conseguidas até então. De lá para cá, os aparelhos foram sendo aperfeiçoados. Novas invenções surgiram, como os radiotelescópios, que permitem detectar sinais de rádio emitidos por corpos celestes, que não são observáveis com os telescópios. Recentemente, em 24 de abril de 1990, o homem deu um salto sem precedentes no sentido de melhorar a observação do universo. Nesta data, foi lançado ao espaço o telescópio espacial Hubble, de dimensões consideráveis, 12 toneladas de peso e 13 metros de altura. O Hubble está situado na alta atmosfera, a 600 quilômetros da superfície terrestre, onde a quantidade de gases já é bastante rarefeita. Diferentemente do que ocorre com os telescópios terrestres, o Hubble não tem à sua frente uma densa camada de gases, o que lhe permite transmitir imagens 10 vezes superiores. Assim, com ele é possível a observação de corpos celestes ou astros localizados a uma distância de 14 bilhões de anos-luz, sendo que os telescópios situados na Terra são capazes de observar astros situados a uma distância de apenas 2 bilhões de anos-luz. O que é o ano-luz? As distâncias entre os astros não são calculadas em quilômetros, como aqui na Terra, porque essa unidade de medida é muito pequena para avaliar as grandes distâncias que existem no espaço infinito que é o universo. Para cálculo das distâncias espaciais, a astronomia utiliza o ano-luz. O ano-luz equivale à distância percorrida pela luz em um ano. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, e o espaço percorrido por ela em um ano corresponde a aproximadamente 9 trilhões e meio de quilômetros. Vamos ver alguns exemplos de distâncias astronômicas. A distância da Terra à Lua, 384 mil quilômetros, é de 1,25 segundos-luz. O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Isto corresponde a 8 minutos e 18 segundos-luz, o que significa que sua luz leva 8 minutos e 18 segundos para chegar até nós. Depois do Sol, a estrela mais próxima da Terra, a Alfa da constelação de Centauro, está a mais de 4 anos-luz de distância. Portanto, quando olhamos essa estrela, nós a vemos como ela era 4 anos atrás. Se ela desaparecesse agora, nós só ficaríamos sabendo daqui a 4 anos. A Via Láctea tem uma extensão total de 100 mil anos-luz. Como tudo teria começado? O Big Bang e a formação do universo. Uma das teorias mais aceitas para explicar a formação do universo, como o conhecemos hoje, é a teoria do Big Bang. Essa teoria foi elaborada a partir da descoberta de um movimento das galáxias. As galáxias são sistemas isolados entre si, compostos de gases, poeiras, estrelas e outros astros. Tendo verificado que as galáxias apresentam um movimento constante de afastamento umas das outras, alguns cientistas chegaram à conclusão de que originalmente elas estavam todas concentradas em um único ponto, e que se formaram e começaram a se afastar a partir de uma grande explosão, o Big Bang.
Para entender melhor essa teoria sobre o movimento das galáxias, podemos nos apoiar no exemplo da bexiga. Imagine uma bexiga na qual foram pintados vários pontos coloridos. Quando ela está vazia, sem ar, eles estão bem próximos uns dos outros. À medida em que ela vai sendo inflada, esses pontos vão se afastando, cada um de todos os outros, cada vez mais. Assim, como no exemplo da bexiga, segundo a teoria do Big Bang, as galáxias, representadas pelos pontos coloridos, após a explosão, começaram a se afastar umas das outras. É importante lembrar que o exemplo caracteriza a expansão, e não o momento da explosão, quando toda a matéria existente no universo estava condensada numa bola de fogo extremamente densa e quente. O Big Bang teria ocorrido entre 15 e 20 bilhões de anos atrás. O afastamento das galáxias indica também que o universo está em expansão, ou seja, que seus limites estão caminhando para distâncias cada vez maiores. Essa teoria, universo em expansão, é utilizada para explicar o futuro do universo, que caracteriza a teoria do universo aberto, pois estabelece que ele permanecerá em eterna expansão. A outra hipótese, do universo fechado, diz que ele se expandirá até certo ponto, depois do que começará a se contrair, ou seja, os astros se reaproximarão. Se isto acontecer, ele ficará cada vez menor e sua temperatura cada vez mais alta, o que o fará alcançar uma contração máxima e, a partir daí, começar um novo ciclo de expansão, talvez com outro Big Bang. Qual é a estrutura do universo? Provavelmente, quando observamos o céu numa noite sem nuvens e longe de lugares iluminados, como cidades, poderemos notar que seus pontos brilhantes estão mais concentrados numa extensa faixa esbranquiçada, que forma uma espécie de arco. Essa faixa é uma parte da galáxia chamada Via Láctea, na qual se situa o Sistema Solar, do qual a Terra faz parte. Galáxia é um sistema formado por gases, poeira, bilhões de estrelas e outros corpos celestes que, além de variar em idade e cor, apresentam-se sob as mais diferentes formas. Um grande número de galáxias possui forma espiralada, cujo exemplo é a Via Láctea, onde está inserido o Sistema Solar. Algumas delas são bastante tranquilas, enquanto outras estão em constante estado de explosão. É bom lembrar que as imagens da nossa galáxia, a Via Láctea, são sempre desenhos, nunca fotografias, pois como se poderia fotografar uma galáxia que tem 100 mil anos-luz de extensão se é nela que se está inserido? Acredita-se que existam bilhões de galáxias, cada uma delas com uma enorme quantidade de sistemas planetários. O que são estrelas? A nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 bilhões de estrelas. Ainda hoje não se sabe ao certo o que provoca o surgimento de uma estrela. Acredita-se que elas se formam a partir de uma nuvem de gases que se comprimem em torno de um núcleo e, ao queimarem, irradiam luz e calor. As estrelas são, portanto, enormes massas de gases incandescentes, produtoras de energia resultante de reações nucleares em seu interior. As estrelas podem ser classificadas quanto à sua posição em movimento, quanto ao brilho e quanto à cor que apresentam.
As duas primeiras formas de classificação já eram utilizadas pelos povos antigos porque podem ser feitas a olho nu. Atualmente, considera-se mais importante a classificação quanto ao brilho e à cor, que vem sendo aperfeiçoada com a criação de novos instrumentos e métodos de observação. É essa forma de classificação que determina a magnitude de uma estrela, estabelecendo assim grupos de grandeza. Assim, por exemplo, enquanto Sírius e Canopus são de primeira grandeza, o Sol é apenas uma estrela de quinta grandeza. A olho nu, podem-se observar estrelas de até sexta magnitude, e com o auxílio de telescópios aprimorados, estrelas de até 27ª magnitude. O que são constelações? O estudo da posição e do movimento das estrelas levou a uma classificação de grupos de estrelas chamados constelações. Na antiguidade, essa classificação tinha uma utilidade prática e, segundo o que sabemos, estava relacionada à agricultura, indicando as épocas de plantio e colheita, e à navegação como meio de orientação. Muitas das constelações que conhecemos foram denominadas pelos gregos, que lhes deram os nomes das figuras que elas pareciam formar. E as constelações parecem formar várias figuras diferentes. As estrelas morrem? As estrelas nascem, têm um período de relativa estabilidade e depois morrem. A morte de uma estrela ocorre com a expansão e gradativa diminuição de temperatura, quando vão se esgotando seus estoques de combustíveis nucleares. Algumas estrelas, ao morrerem, podem dar origem aos buracos negros. Isto acontece quando a matéria da estrela vai se tornando cada vez mais comprimida, processo conhecido por colapso gravitacional catastrófico. O resultado desse processo parece escapar à nossa compreensão. Um objeto de tamanho nulo e densidade infinita, ou seja, um buraco negro. Grosseiramente, poderíamos afirmar que o buraco negro se assemelha a um ralo ou aspirador que vai tragando tudo o que lhe está próximo, inclusive a luz. No próximo volume da coleção, vamos estudar o Sistema Solar e conhecer quais os seus componentes, os planetas, os meteoroides, os cometas e os satélites, compreendendo o que são e qual a sua importância.